Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, mais um vídeo para a gente conversar acerca desses sociólogos brasileiros que vêm fazer uma leitura nossa enquanto sociedade, tentar nos ajudar a entender como que foi todo esse processo. Nesse momento a gente percebe, nosso próximo sociólogo é o Sérgio Buarque de Holanda, e o que a gente percebe? Que há um link entre essas teorias, há um link entre essas ideias, e elas vão, de certa forma, sendo complementares umas às outras, até porque a base toda é o nosso passado colonial, é o nosso período de colonização. Eles são essenciais para a gente entender tudo o que acontece dali para frente, como que é o nosso modo de pensar, como que é o nosso modo de estruturar enquanto sociedade. E o Sérgio, ele vem fazer uma crítica a esse passado colonial, porque o Freire, ele tinha falado desse passado colonial, com essa estrutura patriarcal, desse chefe de família que ele tem influência sobre a sociedade. E o que nós percebemos é que esse passado colonial, ele traz uma série de obstáculos, uma série de empecilhos, uma série de entraves à modernização. Porque se nós pararmos para pensar e observar não só essa questão do passado colonial, da nossa estrutura latifundiária, da questão do agro, agora até que não, mas alguns anos atrás, tudo que acontecia lá fora demorava para refletir, para chegar para nós. Então, tudo acontecia, tudo era lançado, tudo era reportado, era um tempo mais ou menos próximo. E aqui no Brasil, esses aspectos eles levavam um tempinho para acontecer, para a gente conseguir assimilar. Se a gente pensar a própria questão do positivismo, o positivismo ele eclodiu na sociedade de uma maneira geral quase que ao mesmo tempo. Ali pós-revoluções, a sociedade começava a se estruturar, e a gente precisava de um novo modo de pensar, de organizar essa busca por conhecimento. E no Brasil só chegou bem depois. Então a gente percebe que esse passado colonial, ele traz todos esses entraves à modernização. Mas além dessa crítica que o Sérgio faz, ele vem mostrar como que os modelos de colonização eles refletem na nossa vida. Então nós temos o modelo ibérico, que é o nosso modelo, que são os colonizadores Portugal e Espanha, e nós temos o modelo de colonização anglo-saxônica. Esse modelo ibérico, ele é aquela estrutura do aventureiro. Então, eu não penso a médio e longo prazo, eu quero os resultados de imediato, eu tenho essa preocupação com agora. Depois, quando acontecer, a gente espera acontecer para a gente ver como que vai resolver. Diferente do anglo-saxônico, que ele tem uma preocupação a médio e longo prazo. Eu não quero só esses resultados agora, eu quero saber como que isso vai estruturar depois, como que isso vai refletir depois, porque eu quero ter países colonizados bem desenvolvidos para seguir o padrão desses países que foram os colonizadores. E dentro dessa tradição ibérica, mesmo inicialmente eles tendo seguido a mesma proposta, então essa questão do aventureiro, de pensar em resultados imediatistas, de não ter essa preocupação com o que vai seguir, sem ter essa preocupação a médio e longo prazo, de preparar, de pensar num desenvolvimento, de pensar numa estruturação. Quando a colonização eclode, quando ela se consolida, a gente percebe diferenças entre Portugal e Espanha. Portugal, ele continuou com esse olhar do semeador, do aventureiro. Ou seja, pós-colonização, não houve muita alteração nessa mentalidade de Portugal. Então, eles continuaram com essa perspectiva de resultados imediatistas, sem essa preocupação a médio e longo prazo, não tinham uma preocupação com a estruturação urbana. Então, nós temos cidades, países com uma
organização política, social, econômica falha, porque eu não tenho essa preocupação com depois. E se eu não tenho essa preocupação com depois, eu não tenho um desenvolvimento bem consolidado. É diferente do olhar que a Espanha trouxe pós-colonização, que ela pensou, bom, consegui colonizar esses estados, esses países, mas o que eu quero para depois? Então já houve uma preocupação de ter cidades muito bem organizadas, de ter cidades bem planejadas, já houve uma maior organização política e social com isso, um desenvolvimento acontecendo de maneira mais natural, vamos colocar dessa forma, um desenvolvimento melhor pensado. Então, Portugal e Espanha entram nessa colonização com o viés do aventureiro, de quererem resultados imediatistas, mas quando a colonização ocorre, a visão de cada um deles muda. Portugal segue nessa onda do semeador aventureiro e Espanha se estrutura no que nós chamamos de modelo do ladrilhador, que é um modelo melhor pensado, melhor estruturado, voltado para uma organização política e social mais forte. E como Portugal segue essa onda do aventureiro, semeador, nós temos a diferença do homem cordial para a racionalidade, que é esse ponto que vai nos dar essa separação entre Portugal e Espanha. Então, Portugal vem com essa questão do homem cordial, que são ações mais voltadas pelo sentimento, pela emoção. Então, a gente se deixa levar muito pelas emoções. Então, a gente tem uma determinada situação. É o típico jeitinho brasileiro, a gente não busca resolver aquilo de uma maneira mais racional, mais prática, mais objetiva, não. A gente dá um jeitinho, a gente resolve, depois a gente vê o que acontece. Diferente da Espanha, que ela se deixou levar por essas ações mais racionais e assim ela se consolida, se estrutura de uma maneira mais dinâmica, mais prática. Então a gente percebe que pós-colonização, o modo como esses países escolhem para organizar e estruturar toda a sociedade vai ser essencial para a gente entender o nosso atual contexto político e social. Porque se lá atrás começou mal organizado, começou falho, a tendência é haver uma maior dificuldade para reestruturar tudo isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem um gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, ok?